A gente já tá ao vivo já. E aí, eu sou um cara que eu não tô acostumado com toda essa fama, entendeu? Tá sim. Eu tava conversando agora com o João, ele falou que tu é famoso. Com quem? O João, pô, da Get Da Up. Get Up? Ah, pode crer. Mas não é famoso, mano. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e voltamos aqui à Sala de Guerra, a série de DevTool. E hoje, o convidado é o Nicolas. O Nicolas aí vai falar de pestes. Enfim, eu vou deixar ele entrar aí para se apresentar para a galera aí. Eu finge que o pessoal nos conhece. Que isso. E aí, Carlos, beleza, cara? Obrigado por ter me convidado mais uma vez para poder estar aqui com você dividindo esse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Takashi. Eu moro em Portugal, tenho 8 anos, trabalho na indústria há uns 13 anos, mais ou menos. Já fiz de um pouco tudo. Trabalhei muitos anos em consultoria, então quer dizer que eu já fiz front-end, mobile, DevOps e por aí vai. Depois, uns 5 anos atrás, eu estava meio que de saco cheio de desenvolvimento web ou mobile, sempre a mesma coisa. E eu falei, quero me aventurar no mundo de infraestrutura. E migrei para a área de Ops, trabalhei ali com Platform Engineer e SRE. E foi legal, porque tipo, tinha um monte de coisa para aprender, né? Por mais que eu sempre fui um tipo de dev que gostava de entender como a infraestrutura funcionava, é diferente de você operar e assim por diante. Eu costumo falar que eu sou dev in Ops, porque mesmo eu trabalhando no time de operações hoje no dia a dia, eu detesto o trabalho tradicional de operações ali, aquela questão do troubleshooting, etc. Eu sou mais da parte do desenvolvimento e como que a gente como que a gente aplica práticas de desenvolvimento de software dentro de operações. Detesto escrever Terraform, tudo que eu posso fazer para não escrever Terraform eu faço. Então, tipo, eu vejo que eu sou tipo desenvolvedor realmente dentro de um time de operações, tentando trazer essa visão de desenvolvimento de software e práticas para dentro de operação. Cara, eu adoro open source. Eu não jogo videogame, meu videogame é escrever código. Provavelmente agora aí, Carlos, um monte de gente vai falar que isso não é saudável, que eu deveria ter tempo livre e tal, mas é a forma como eu me divirto e me desestresso do trabalho, escrevendo código não relacionado com o trabalho. Então, você vai ver, eu costumo contribuir para alguns projetos open source, maioritariamente não, acho que todos ali em volta do ecossistema de observabilidade, que é a área onde eu tenho atuado nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos. E costumo contribuir para o projeto OpenTelemetry, Prometheus, Thanos, Prometheus Operator, alguns projetos interessantes por aí, porque eu não gosto de quebrar só a minha produção, gosto de quebrar a produção dos outros também. E, sei lá, acho que é isso. Acho que isso é um pouco sobre o Nicolas. Boa. Mas eu acho engraçado, né, essa coisa de... eu nem sei se isso se perdeu com o tempo, da pessoa multidisciplinar, né? Tipo assim, você está bem claro na tua cabeça, né? Tipo, eu sou dev que está trabalhando dentro do time do pessoal de Ops, né? Eu acho legal isso, né? Acho isso muito legal, a gente não perder as nossas raízes, né? Então, por exemplo, eu já acho, eu sempre gostei de desenvolver, assim, a maior parte da minha vida eu trabalhei na área de Ops. Eu também já trabalhei alguns anos na área de Dev, bons anos na área de Dev também. Eu gosto de programar, só que eu me considero o contrário, né? Eu me considero uma pessoa de Ops, num time de Ops que desenvolve, né? Aí, tipo, só que eu gosto de fazer tudo, né? Eu gosto de programar, eu gosto de criar script, eu gosto de trabalhar com Terraform. Mas eu acho assim que tipo, a minha veia é consertar as coisas. Eu gosto de consertar as coisas, ver as coisas funcionar. Assim, tipo, tá dando problema, vai lá e conserta, entendeu? Essa é uma pegada legal. Tipo, quando eu falo assim, tipo, eu maioritariamente, tipo, claro que no dia a dia a gente acaba fazendo de tudo, né? Você tá no trampo, você tem que resolver e tal. Tipo, eu tenho muito aquele perfil de, tipo, tem que fazer, a gente faz. Não tem essa, tipo, eu só programa em Go. Não, amigo, se tiver PHPzão lá, a gente vai codar em PHPzão. Se tiver que fazer shell script, a gente faz shell script e tal. E a parte do desenvolvimento, tipo, eu acho que, pelo menos para mim, como dev, cara, enquanto, tipo, sempre trabalhei em ambientes onde essa complexidade da infraestrutura operacional, de lidar com uma escala, tipo, muito abstraída, né? Isso era bem tradicional até pouco tempo atrás. Você desenvolve, coloca no CI e acabou. Você não sabe o que acontece dali para frente. Cara, você aprende absurdamente depois que você começa a operar
não só o seu serviço, mas vários outros serviços, você começa a ter um nível de conhecimento de negócio, de complexidade, que tipo, eu acho que quando você é um dev que está com essa complexidade abstraída, você não imagina o potencial de aprendizado que você tem, cara. É muito doido, é muito doido. Né, eu acho muito legal, assim, o que é interessante do lado de Ops, que começa a olhar essas coisas de dev que estão no nosso dia a dia hoje em dia, é a questão da criação, né? O que tem de diferente, né? A criação, a concepção das coisas. Isso era uma coisa que não tinha. Não tinha no pessoal do sysadmin antigo. O pessoal pode até ficar meio assim, porque o pessoal que é das antigas aí sempre foi programador. Yeah. Sempre foi, mas nem tanto assim. Né? Então, tipo, o processo criativo é uma coisa muito legal, assim, tipo, eu já trabalhei como SRE muito com processo criativo, mas aí depois de um tempo eu comecei a perceber que a minha veia mesmo é de, sei lá, tentar deixar a coisa funcionar, mais sustentável mesmo. Enfim. Mas, enfim, e esse lance do Persys, né? O que é isso, né? Que ferramenta é essa? Assim, o que pode legal. Dizer assim? Essa aqui é uma parte informal, tu vai fazer a apresentação pra gente, etc. Mas eu sempre gosto de fazer essa introdução meio que informal. Né? Que diabo é isso? Né? O que é Persys? Cara, eu costumo dizer que dentro do ecossistema de observabilidade, na CNCF, o pessoal é meio viciado em nome de deuses, né? Tem Prometheus, você tem Thanos, você tem, sei lá, agora você tem o Persys também. Cara, o que é o Persys? O Persys é um projeto muito simples, assim, dá para resumir ele como uma ferramenta de visualização focada em observabilidade. Ponto. Vamos pensar que o Persys é uma resposta que seja totalmente neutra a nível de governança para o que é o Grafana, né? O Grafana é uma ferramenta extremamente consolidada no mercado, está aí há talvez 10 ou mais anos, é uma excelente ferramenta. Eu acho que virou que meio que o standard de fato da indústria, né? Todo lugar que você vai tem um Grafana, todo mundo que trabalha, seja dev, seja ops, seja management, conhece Grafana e sabe construir um dashboard ali. Mas como também é uma ferramenta incrível, mas também tem várias complexidades ali por trás disso, né? Tipo, primeiro, o Grafana ele não é uma ferramenta que seja agnóstica, né? Tipo, ou seja, ela é governada por uma empresa por trás dela que tem interesses próprios e tá tudo bem. Só que quer dizer que a gente está totalmente na mão da Grafana para qualquer questão. Tipo, se eles não acham que esse é o caminho para qualquer tipo de direção que seja, não temos o que fazer com isso. O Persys ele vem como uma resposta da comunidade para isso, uma ferramenta de visualização de dados de observabilidade, né? O Grafana é muito mais do que isso, você consegue visualizar qualquer tipo de dado no Grafana hoje. O Persys, nesse momento, ele está muito focado na questão de observability, ou seja, qualquer tipo de telemetry data ali ao redor do ecossistema. Mas que seja vendor neutral, ou seja, que não é uma empresa que cuida do Persys. A gente vai ver isso com mais calma, mas é uma questão agnóstica com uma série de pontos positivos sobre o que basicamente foi desenvolvido com dores que todo mundo tinha ao utilizar ferramentas que faziam dashboards, não só como Grafana, mas a parte Superset, ou até outros tipos de ferramenta, tipo Power BI e assim por diante. Então, tentando tirar todas essas ideias e construir algo que resolvesse o problema meio que comum que o pessoal tinha. Né? Tem mais coisa interessante por aí, mas a gente vai falar disso ao longo da apresentação. Beleza, então fica à vontade. Eu vou deixar agora o palco para ti. Fica à vontade aí para fazer a tua apresentação do jeito que bem entender. E é isso. Tchau, daqui a pouco eu volto. Valeu! Essa daqui é uma releitura de uma talk que eu fiz na KubeCon esse ano, lá em Londres. Por que eu falo uma releitura? Porque algumas coisas já mudaram de março para cá, a gente já teve evolução, então vai ser mais ou menos vai ser parecidamente a mesma apresentação, ok? Com algumas coisas novas. Como eu disse para vocês, o Persys é uma resposta da comunidade para o desenvolvimento, uma solução de desenvolvimento de visualizações de dados de observabilidade que seja neutra a nível de governança, ok? E uma das coisas mais interessantes no Persys é a sua capacidade de escrever código, dashboard como código. Para quem utiliza Grafana, para quem já tentou escrever dashboard do Grafana como código, sabe que é algo não muito trivial, certo? Bom, uma pequena apresentação, bem rápido. Essa apresentação foi feita por mim e pelo Antoine. O Antoine é um amigo que trabalha na Amadeus, que é uma empresa francesa,
e ele também é um dos maintainers do Persys, né? O meu nome é Nicolas Takashi, eu sou Tech Lead na Coralogics, eu atuo no time de plataforma focado em observabilidade, e eu também sou eu sou maintainer do Prometheus Operator e maintainer do Persys também. E também, como eu já falei para vocês, eu contribuo para alguns outros projetos open source, beleza? Bom, mas o que é Persys, né? Vamos entrar um pouco mais no detalhe do que é o Persys. O Persys é uma ferramenta de visualização de dados de observabilidade, né? Ele é uma ferramenta que está licenciada sobre Apache 2.0. E eu não me recordo direito se foi no início desse ano ou se foi no fim do ano passado. Acho que foi no fim do ano passado. O Persys ele foi aceito e faz parte, nesse momento, da CNCF, ou seja, ele é um projeto sandbox da CNCF. E uma coisa bem interessante do Persys é o Open Specification for Dashboards, né? O que isso quer dizer? Além dessa UI que vocês estão vendo aí na tela, o Persys ele tem uma especificação para como você deve construir um dashboard em um formato aberto. Então, uma das maiores ambições, né, do projeto ao longo do tempo é que outros vendors adotem o modelo de dashboard que o Persys oferece, né? É um esquema que a gente vai olhar para esse esquema daqui a pouco, mas é um esquema bem estruturado, onde a gente toma bastante cuidado sobre a introdução de breaking changes. Tudo nova feature é muito bem pensada, porque a ideia é que seja um esquema consistente que a gente consiga evoluir ao longo do prazo. O que a gente ganha com um modelo de especificação aberto, né? A gente ganha basicamente o que a gente ganha hoje com OpenTelemetry, ou o que a gente ganha com qualquer outro tipo de Open Standard, Open API e assim por diante. A gente cria uma linguagem uma linguagem ubíqua aqui, ou seja, todo mundo fala a mesma língua, entendeu? Então, nosso objetivo é, se você usa Persys e quiser criar dashboard no Persys, beleza, se amanhã depois você começar a usar, não sei, Coralogics, você pega o dashboard que você usava no Persys e manda para Coralogics, se amanhã você usar Datadog, você faz a mesma coisa. Então, essa é a nossa ambição, entendeu? Claro que isso é muito fácil e muito bonito enquanto eu falo aqui, mas existem uma série de desafios que precisam ser ultrapassados ao longo do tempo, não só a questão da adoção, né, e que os vendors tenham vontade de fazer isso, mas também as incompatibilidades e as features que cada vendor diferente possa ter e como que a gente vai estender essa especificação de uma maneira sustentável, ok? Bom, o Persys ele foi construído para ser flexível e ser uma ferramenta que você consegue integrar com facilidade, tanto em outras plataformas como no seu workflow atual. Ou seja, ele é baseado completamente num sistema de plugins, tudo é um plugin dentro do Persys. Então, se você estiver vendo um painel de time series, se você estiver vendo um bar chart, se você estiver vendo qualquer tipo de painel, tudo aquilo é um plugin dentro do Persys. Os data sources, né, como você se conecta com as suas bases de dados, onde estão suas dados de telemetria, aquilo também é um plugin. Os menus são plugins, tudo é um plugin porque a gente consegue estender aquilo, alterar, sem precisar alterar a função principal, ok? O Persys ele também é facilmente, eu nem sei se isso é uma palavra, mas embedável dentro de outras ferramentas. Então, diferente de outras soluções, onde a única forma que você tem de fazer embed de um painel é através de wireframes, o Persys te deixa você realmente... você também pode usar wireframes, mas uma outra maneira mais customizável é você realmente utilizar os plugins do Persys, né? Ali eu já estou falando os componentes do Persys, os componentes React dentro da sua aplicação. Então imagina que você tem backstage e você quer colocar alguns charts ali sobre SLOs dos seus serviços. Em vez de você colocar um wireframe, onde você tem uma série de questões de como lidar com autenticação e assim por diante, você pode simplesmente usar os componentes de React dentro como um plugin do backstage. Okay? Uma das premissas também do Persys desde o dia que ele foi criado é ser GitOps friendly, ou seja, ele nasceu e foi concebido num ambiente já de Cloud Native, num ambiente
kubernetizado, num ambiente onde as pessoas tratam tudo como Git, como um cidadão de primeira classe, tudo é gravado no Git e assim por diante. Okay? Então isso integra facilmente dentro do no seu workflow de desenvolvimento. Bom, quando a gente fala de extensibilidade aqui, como eu falei para vocês, um plugin, uma arquitetura baseada em plugin, foi construído por developers, todo mundo que desenvolve o Perses hoje é um usuário ativo de ferramentas de observabilidade, então as pessoas realmente sabem quais são as dores, né, e as pessoas experienciam essas dores. Isso daqui, essas imagens que vocês estão vendo, são painéis do Perses que estão sendo... estão em outras plataformas. Um outro exemplo desse aqui, da questão dos componentes reutilizáveis e ser muito leve, as versões mais atuais de OpenShift, toda a plataforma de observabilidade do OpenShift hoje é renderizada utilizando componentes do Perses. Então, toda a parte de métricas e traces hoje é 100% Perses, aqueles painéis. Bom, GitOps Friendly, como eu falei para vocês, o esquema do Perses para você definir não só um JSON, um dashboard, mas para você definir um data source, para você definir um plugin, seja lá o que for, ele é um esquema que a gente conhece. Você olha para esse esquema e fala, cara, isso aqui é um esquema Kubernetes, eu sei o que é, tá fácil, ó, tem um kind, tem um metadata, tem spec, você sabe o que você espera desse esquema, é uma estrutura similar quando você estiver definindo um data source, quando você estiver definindo um dashboard, quando você estiver definindo qualquer outro tipo de manifesto relacionado ao Perses, você conhece aquela estrutura base, o que vai alterar é o que está dentro da spec, né? Essa spec ela é documentada, ela é uma spec baseada nos mesmas premissas que os esquemas de Kubernetes são, ou seja, você tem lint, você tem validação, você tem possibilidade de fazer dry run, você tem todas essas maravilhas, né? E nós também temos outros toolings que nos suportam no desenvolvimento disso, como SDKs e CLI, que a gente vai falar isso bem especificamente daqui para frente, ok? Bom, ok, Perses é uma ferramenta vendor neutral, com suporte esquema legal, e o foco dele é ser GitOps friendly, né? E te ajudar a criar dashboards como código. Mas o que é dashboard como código? Bom, dashboard como código basicamente significa que nós vamos tratar os nossos dashboards como qualquer outro tipo de manifesto, qualquer outro tipo de definição de engenharia que nós temos hoje. Então, hoje nós temos infraestrutura como código, policy como código, que mais? Alertas como código hoje, né? Principalmente se o pessoal estiver usando Prometheus, você normalmente versiona os seus alertas em código, aplica utilizando algum princípio de GitOps. O que a gente ganha com isso? A gente ganha toda a capacidade de consistência, versionamento de código, auditoria, rollback, peer review e assim por diante, né? A coisa fica muito mais colaborativa. E a ideia é você tratar dashboard exatamente dessa mesma maneira. Por quê? Porque você consegue reproducibilidade. Bom, e o que é o tooling que eu preciso para poder trabalhar com Dashboard as Code? Então, vocês estão vendo aqui DAC nada mais é do que Dashboard as Code. Qual que é o tooling que a gente precisa quando eu quero usar Perses e quero construir dashboards como código? Bom, a primeira coisa, você precisa escolher uma das SDKs, ok? O Perses hoje ele oferece duas linguagens com as suas SDKs. Uma é utilizando QLang e outra Golang. Eu diria que cada uma tem seus prós e contras, mas eu vou tentar resumir isso de alguma forma que é. QLang é muito bom se você estiver criando um plugin para o Perses. O Perses ele tem um monte de code generation que é baseado em esquemas QLang, que depois você pode criar código, generar códigos TypeScript, códigos Go e assim por diante, né? Então, se você estiver escrevendo um plugin para QLang, tipo, para Perses é a melhor alternativa, talvez se não a única, né? Eu não lembro se com o SDK de Go você consegue também. Golang é a forma como nós recomendamos as pessoas criarem dashboards. Por quê? Porque, primeiro ponto, Go é uma linguagem extremamente conhecida, você tem um ecossistema enorme, você consegue tirar todas as capacidades de desenvolvimento de software e práticas de desenvolvimento de software com Golang, ok? Você tem suporte de IDE, você tem suporte da comunidade, assim por diante.
Qlang não é uma linguagem tão conhecida assim, não tem tanto suporte a nível de IDE, é um pouco mais complexo. Outro motivo para você conseguir escrever código dashboards usando Golang. Você consegue tirar partido de diversas outras bibliotecas que existem dentro do próprio ecossistema de observabilidade dentro da CNCF. Então, por exemplo, se você precisar de alguma validação de campo que existe no Kubernetes, você pode simplesmente usar a library que o Kubernetes expõe. Se você precisa manipular expressões PromQL, você pode simplesmente usar os pacotes que o próprio Prometheus expõe. O próprio Perses, o backend dele inteiro é escrito em Go, então se você precisa fazer alguma mágica com o dashboard, você pode simplesmente usar os packages que são disponibilizados pelo Go. Então você tem um ecossistema muito maduro, né? Então Golang é a melhor escolha para você escrever dashboards. Pronto, depois que você escolheu a tua SDK, você precisa do Perses CLI, que nada mais é do que uma Command Line Interface que te permite realizar operações com uma instância de Perses, né? Um servidor, um cluster de Perses. Você consegue criar e auditar e validar algumas questões e você também consegue utilizar ela para poder gerar, né? Para fazer o build do seu dashboard e gerar o manifesto que o Perses espera, né? Porque imagina ali, você está escrevendo código Golang, mas o Perses, na hora que você faz push do seu dashboard para o Perses, ele entende YAML ou JSON. Então você precisa meio que compilar, né, traduzir esse código Golang em um desses formatos, o JSON ou YAML. Bom, o formato de desenvolvimento do Perses, de um dashboard do Perses, ele seria mais ou menos dessa maneira. Você escolhe um SDK, você começa a construir o seu dashboard, né? Depois que você terminou de construir o seu dashboard, você iria executar Perses CLI deck build, isso iria gerar o YAML ou o JSON, né? Você escolhe. Por padrão, se eu não me engano, é YAML. Depois você poderia usar Perses CLI lint. O que é esse Perses CLI lint? Basicamente, existem dois modos de validação de lint, né? O modo offline e o modo online. O modo offline, ele basicamente vai pegar, baseado na versão que você tem do Perses CLI instalada, né? Ele vai olhar para o seu JSON, né? Para o seu manifesto, para o seu YAML, para o seu dashboard, e vai aplicar uma série de regras para validar se aquele esquema é um esquema válido, se aquele esquema é um esquema que uma instância de Perses naquela versão vai aceitar. Essa é uma versão. Depois você tem a versão online, onde você pode apontar, fornecer um endereço de um cluster de Perses, onde ele vai rodar, além dessas validações estáticas, ele vai olhar para se os plugins que você utilizou nesse dashboard, se eles estão disponíveis nessa versão do Perses, ok? Porque imagina que você está criando um dashboard ali com a sua SDK, mas a hora que você vai fazer deploy, esse plugin ele não existe nessa versão desse Perses, né? Então você não vai conseguir visualizar esse painel. Então esse lint online ele te dá essa capacidade. O que é outra coisa muito legal também aqui? Esse comando lint ele aceita um arquivo de configuração de regras. Porque nós entendemos que cada empresa, cada organização, ela tem as suas próprias regras sobre os dashboards, certo? Imagina que na minha empresa, a gente decide que todos os dashboards vão ser snake case. Mas na empresa do Carlos, todo mundo vai decidir que é camel case. Cada empresa tem um padrão. E você quer garantir que os dashboards sigam a mesma estrutura de nomenclatura. Então, o que nós fizemos foi, você pode passar um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração, basicamente, você pode definir o nome da regra. Você vai fornecer qual parte do dashboard você quer validar. Então, você pode passar um JSON schema, que basicamente fala, eu quero validar o campo name, eu quero validar o campo description dos painéis. Você pode passar o JSON schema para ele, e depois você pode passar uma cell expression, que é Common Language Expressions, que é basicamente uma linguagem de validação que é bem utilizada no Kubernetes para você fazer a assertion dessa expressão, né? Então, basicamente, você cria ali uma regrinha para validar se o teu dashboard é camel case, se o teu dashboard é snake case, se o teu painel tem legenda, se as legendas são em formato de tabela ou de lista. Pronto, dá para fazer tudo e mais um pouco e criar regras customizáveis, né?
Pronto, depois disso, Persis CLI DAC Preview. O que esse DAC Preview faz? Basicamente, ele vai aplicar esse dashboard em um cluster de Persis que você forneça. Mas tem um detalhe muito sutil nesse preview aqui. Provavelmente você que trabalha com Grafana, quando você está construindo o dashboard, normalmente você está construindo o dashboard lá. Em alguns lugares você tem uma instância dedicada a desenvolvimento, né? Então você está lá construindo o seu dashboardzinho. E aí você pega o link desse dashboard e você compartilha com o pessoal. O pessoal faz comentário e tal, não sei o que, você edita mais um pouco, até você chegar em um consenso. Quando você chega no consenso, você pega nesse JSON, nesse dashboard do Grafana, e você faz publish para sua instância de produção, ou você faz commit para um repositório. O workflow aqui não importa muito. O que acontece? Esse dashboard de desenvolvimento ele está esquecido. Ficou lá, é tipo lixo, né? Ninguém nunca mais vai pegar naquilo, você enche ele. Aí o que faz? Alguém quer editar o mesmo dashboard, mas viu que esse dashboard já existe lá. O que eles fazem? Eles criam uma nova cópia e trocam o nome ali. Então você acaba criando ali uma instância cheia de lixo que ninguém nunca mais pega naquilo, até algum dia que alguém fala assim, ok, isso aqui tá uma zona, eu vou organizar isso aqui. Pronto. Quando você faz um DAC Preview, esse dashboard que é publicado para esse cluster de Persis, ele é um dashboard que nós chamamos de Ephemeral Dashboard, ou seja, ele é um dashboard que tem um tempo de vida associado. Esse tempo de vida ele é configurável, se eu não me engano, por padrão é de um dia, então quer dizer que a gente vai fazer deploy desse dashboard lá, e esse dashboard ele vai existir nesse cluster de Persis durante um dia. Depois de um dia, o próprio servidor do Persis vai fazer cleanup, né, vai fazer um garbage collection ali de todos os dashboards que já expiraram o seu tempo de vida. Isso é muito legal porque você evita ter essa instância de desenvolvimento e produção, entendeu? As pessoas podem criar dashboards usando dados produtivos e depois você não vai deixar lá toda aquela tralha, né? Bom, e depois que você viu o preview, você teve feedback do pessoal, para você ir lá e apply, isso de fato apply em dashboard, exatamente como o comando anterior, a diferença é que ele não é um ephemeral dashboard, ele não tem um tempo de vida associado. Perfeito? Bom, executar todos esses comandos na CI é doable, né? Tipo, a gente consegue fazer isso numa boa, não tem aí nenhum mistério, mas a gente sabe que é um trabalho chato, né, e repetitivo. Então, nós dentro do projeto de Persis praticamente todos usamos GitHub Action, e o que nós fizemos foi, vamos criar então uma GitHub Action, um scaffold ali, onde as pessoas podem tanto executar cada um desses steps individualmente, se elas quiserem, quanto fazer deploy de uma única action que entende o life cycle de cada momento, né, de cada build e sabe tomar a decisão. Então, exatamente esse modelo que você está vendo aqui do lado direito, nesse exemplo de código, você faz deploy dessa GitHub Action. Quando você abre um pull request, essa action sabe que você está num pull request, então ela tem que fazer build, validate, preview, diff e DAC preview. Quando você faz merge disso, ela entende que você está num contexto que não é um PR, então ela vai fazer build, validate e apply, que vai ser o apply de um dashboard que não é ephemeral, ok? Isso facilita muito e reduz ali a fricção, né? E facilita o onboarding para o pessoal começar a utilizar essa action, né? Nesse momento, nós só temos GitHub Actions, contribuições são bem-vindas para outros tipos de workflow, como GitLab CI e assim por diante, tá bem? Ok, it's demo time. Eu não sou um cara corajoso o suficiente para fazer live demo, principalmente às 9h30 da noite. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma gravação. Deixa só eu fazer stop aqui para poder organizar. Carlos, enquanto isso, se tiver alguma pergunta, manda bala. Deixa eu ver. Assim, como é que está a adoção? Legal. Crescendo. Esse projeto foi um projeto que começou basicamente pela Amadeus, que é essa empresa que esse colega trabalha, é uma empresa francesa. Não é uma empresa na área de dev tooling, ou seja, eles trabalham num segmento de turismo. Eles são uma empresa relacionada ao ramo de transporte aéreo e tal. Eles começaram a desenvolver isso e doaram esse projeto para a comunidade. Depois começou a se juntar o pessoal no passado da Chronosphere,
Chronosphere é um vendor de observabilidade, eles trabalharam muito no Persis, e tem coisas do Persis rodando no produto deles também. Eles fizeram um step back um tempo atrás, eles não estão mais fortes. Depois entrou o pessoal da Red Hat em massa, tipo, muita gente da Red Hat. Tem outros vendors, tem a Dash Zero, que é um vendor que também está contribuindo e usa Persis no produto deles. Tem a Logs.io, que é um outro vendor que também contribui isso. No início desse ano, a gente começou a ter outras pessoas. Temos alguns contribuidores individuais também, que estão ali não em nome de alguma empresa, mas simplesmente ajudando a comunidade. Temos um pessoal da SAP, da Alemanha, também trabalhando. Cara, a gente tem ganhado alguma atração, tem gente fazendo onboarding. É claro que, tem ali suas barreiras, não é? Se você tem um cenário, se você tem um setup muito avançado, se você é um usuário muito avançado de Grafana, principalmente, não é para você, saca? Tipo, ainda não tá maduro nesse tempo, você não tem um monte de plugins, você não tem um monte de coisa, mas tá amadurecendo ao longo do tempo. É um projeto relativamente jovem, tem 4 anos, talvez. Se tu parar para pensar em todo o ecossistema de observabilidade aí da CNCF, tudo projeto com quase 10 anos, saca? Tipo, é um projeto bem jovem. E tá crescendo, tá crescendo. E como é que é na prática, né, no dia a dia aí, integrado com GitOps, etc? É legal mesmo? Cara, eu acho legal. Tipo, você trampa com Grafana, né, ou com outras ferramentas também, você sabe o quão duro é se você quiser gerir dashboard como código, se quiser incluir o desenvolvimento do dashboard aí dentro do seu lifecycle de CI, de auditing, de disaster recovery, etc. Você sabe que é complexo, principalmente porque o esquema ele muda bastante de versão para versão. Então, basicamente, tipo, tá no Grafana, faz tempo que eu não uso Grafana, né? Mas se você tá no Grafana 9 e você ia pro 10, cara, breaking change na certa, principalmente na época que eles estavam movendo de Angular para React, os nomes mudam, tipo, não foi pensado para resolver dessa forma. Você pode construir dashboards como código, mas não foi pensado com isso. Se você usa outro vendor, então, né, tipo, na maioria das vezes você nem tem suporte a dashboard como código, tipo, é só UI mesmo e boa, e no máximo, para ser feliz, uma API ali para você fazer alguma integração maluca. Eu gosto, acho que vocês, pronto, eu vou mostrar a demo, vocês vão ver o workflow basicamente de como que seria o desenvolvimento, é algo bem dev tooling mesmo, saca? O que pode ser um problema em alguns lugares também, né? Tipo, você pode desenvolver dashboards através da UI, a gente depois que fechar a demo, eu posso abrir uma instância de processo que a gente tem pública e a gente pode explorar um pouco junto. Dá para você fazer tudo via UI, mas é interessante. Beleza, tu fica à vontade aí, já consegue aí? Já. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ok, vocês estão vendo... estamos. O que eu vou fazer? Deixa eu colocar isso aqui em 2x, porque senão vai ser, tipo, super, super chato. E eu vou explicando para vocês o que está acontecendo. Bom, basicamente aqui é um projeto completamente limpo, né? Estou criando ele do zero, é um projeto em Golang, então lá estou iniciando os módulos, estou instalando as dependências necessárias. Depois o Carlos pode... eu vou deixar público esse vídeo no Google Drive e o Carlos pode linkar isso aí, se vocês quiserem ver com mais calma depois. E aqui eu começo a criar uma estrutura básica. O que é o mínimo que eu preciso para poder criar um dashboard de Persis, né? Ali aquela estrutura, principalmente, pelo menos o boilerplate ali, onde tem o esquema e define um dashboard, né? Bom, continuo aqui instalando as coisas, um pouco de copy-paste para facilitar a nossa vida. Pronto. Pausei aqui. O que a gente tem? A gente tem essa estrutura mínima que você precisa. Então aqui... Como é um programa em Golang, você começa a tirar partido de coisas aqui. A primeira coisa é que você pode passar flags para esse programa, certo? Ou seja, você pode customizar os seus dashboards em momento de build com inputs externos. Então, imagina que você tem imagina que você criou um dashboard que é um dashboard baseados para serviços HTTP. Ele tem ali uma série de visualizações para serviços baseados em HTTP, como throughput, latência das dependências, HTTP error log. Você tem tudo focado ali em serviços HTTP.
E você, em vez de querer trabalhar com variáveis ali, onde tem um dashboard compartilhado para todo mundo, você quer que cada time tenha o seu próprio dashboard, ele já vem ali filtrado sempre com os serviços daquele time, né? O que você pode fazer é, você configura o nome do serviço, os inputs que você precisa para aplicar os filtros iniciais através de flag, e você pode fazer um go build passando as flags que você precisa em cada build, entendeu? Você pode, amanhã depois, criar uma ação no backstage que cria esse dashboard e faz deploy automaticamente, por exemplo, esse tipo de coisa, sabe? Bom, essa daqui é a estrutura mínima que a gente precisa para poder criar um dashboard. Repara que eu rodei aqui embaixo persist CLI deck build. Acho que eu tenho... e isso criou aqui um arquivo YAML no meu diretório, né? A gente vai olhar esse arquivo nos próximos segundos. Abrir esse arquivo de novo. Aquele código Go que a gente criou é o mínimo necessário para criar um dashboard válido do persist, né? Então, repara que eu tenho aqui kind, metadata, padrãozão Kubernetes, spec, e aí dentro da spec começa a criar alguma forma. Eu estou falando que esse dashboard tem um data source. Esse data source não é um data source default, ou seja, eu posso ter outros data sources, e que esse data source é do tipo Prometheus Data Source e que eu tenho uma URL direta para uma instância de Prometheus, ok? Então, bem legível. O que a gente vai fazer aqui? Faço o lint, vejo que esse dashboard é um dashboard válido. Deixa eu só adicionar algumas coisas aqui de git ignore. Pronto. Vamos começar a fazer push disso. Criei aqui, não tem... Vou voltar aqui um pouquinho. Fiz push dessas coisas. Um segundo momento que a gente vai fazer antes de ir para o Git vamos criar um setup de um desenvolvimento local. O que a gente faz nesse momento aqui? Bom, Persys é uma aplicação Go, você pode rodar isso usando, se você tiver Go na sua máquina e quiser fazer build, ou você pode simplesmente pegar uma Docker image e rodar via Docker Run, ou no seu cluster Kubernetes, ou Docker Compose. Estou criando um ambiente de desenvolvimento aqui, estou rodando Persys, estou passando alguns arquivos de configurações, e vou fazer setup disso no meu ambiente localhost. O que eu vou fazer? Tá, subi o container ali. Depois que eu subi o container, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para mostrar uma coisa para vocês. Repara que eu estou montando alguns volumes, e um dos volumes que eu monto é a pasta build. Essa pasta build é a pasta onde tem o dashboard no formato YAML, ok? O que quer dizer que quando nós inicializarmos esses containers, né, ali Docker Compose up-d, e eu for para o Persys, ele vai ter já esse dashboard ali disponível para a gente. Então, toda vez que eu fizer um Docker build, ele vai fazer refresh daquele arquivo, né? Tá aqui o dashboard que a gente criado tipo 1 minuto atrás, última atualização 8 segundos atrás, ou seja, ele já fez o update baseado na última change ali no código e rodou de novo o persist CLI Docker build. E a gente consegue ver as mudanças, né? Como eu falei para vocês, depois vocês conseguem ver o vídeo com calma, não precisa ser tão rápido assim. Bom, ok, ambiente de desenvolvimento legal, eu consigo ir desenvolvendo o dashboard e vendo o que eu estou fazendo na minha instância local com o mesmo workflow que vai ser na minha CI depois. O que a gente está fazendo aqui agora nesse momento? Comecei a adicionar um panel group. Basicamente, todo o dashboard de Persys, você só pode ter todo o painel, ele está dentro de um grupo, ou seja, esse grupo nada mais é do que são as roles, é o equivalente às roles no Grafana. Então, todo o painel precisa estar dentro do grupo, a gente começa a adicionar aqui um painel muito simples, que vai mostrar CPU usage, tem uma PromQL expression, tem a definição de legenda, né, do eixo Y, e depois das legendas, formato de tabela, né, aqui nessa região, posição, o modo e assim por diante, né? A gente consegue colocar unit também aqui do eixo Y nesse caso, que é segundos por, né, segundos por legenda de segundos. Pronto. O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá de novo. Persist CLI DAC build, ele vai gerar aquele YAML de novo. Faço o lint. Nesse meio tempo, na minha instância localhost, já atualizou o dashboard, eu já consigo ver o que foi construído, e eu falo, ok, estou contente com isso, vou fazer commit disso num pull request, e vou poder compartilhar com as pessoas do meu time para a gente poder
ter feedback e ver se isso faz sentido para eles, né? Eu estou criando, vai criar aqui esse git commit, respeitando, claro, uma boa descrição sempre. Próximo passo é, a gente não tem CI ainda, então vamos adicionar aquela GitHub Action que faltava para a gente poder ter isso funcionando bonitinho. Deixa eu pausar aqui. GitHub Action, super simples, né? Eu pulei um pouquinho o vídeo para ir direto para GitHub Action. A configuração básica de Action, vocês provavelmente conhecem isso no dia a dia. Só estou adicionando aqui o que a gente vai usar, qual que é a instância de Perses que nós vamos aplicar isso, qual que é o diretório onde estão essas pastas, onde devem ser criados os dashboards. Se eu quero server-side validation, se eu quero fazer skip do QLang login, algumas configurações específicas do Perses, ok? Que já mudou, inclusive, de março para cá também, algumas dessas configurações. Pronto, git commit dessas chains, vamos fazer push. Fazendo push para isso. Vamos lá para o nosso Git repo e a gente já tem a CI rodando, né? CI rapidão, o que a gente consegue ver? Consegue ver que ele executou todos os steps, né? Então ele fez, instalou as ferramentas necessárias, instalou o Perses CLI, fez build do dashboard, fez login no cluster de Perses, validou se os dashboards estão bons, aplicou, fez o preview do dashboard e gerou o dashboard GIF. Bem padrãozão. Quando a gente chega no pull request, a gente tem alguns comentários que são adicionados no PR pelo próprio GitHub Action. Um deles é o link para o preview do dashboard, né? Então a gente vai agora ver esse dashboard. Quando eu clico aqui, ele vai para uma instância do Perses, que foi a instância onde nós falamos que vamos aplicar esse dashboard, e nós conseguimos ver algumas coisas. O dashboard foi construído, né? Igual nós vimos localhost. E se vocês repararem aqui no nome do dashboard, eu tenho o número do PR como um prefixo do dashboard. Ou seja, eu sei que esse dashboard foi criado através do PR número 4, e aí tem depois o número do dashboard, né? Isso facilita se você tiver pessoas diferentes trabalhando no mesmo dashboard, por exemplo. Putz, legal. Não tem o diff, né, ali, porque o dashboard ele foi criado. Agora não existia um dashboard desse lá, diff 0. O que a gente vai fazer? Vamos fazer mais algumas chains aqui. Eu vou pular aqui mais um pouco. Eu adicionei aqui mais um painel. Esse painel é de utilização de memória, uma prompt expression e tal. Mesma coisa de cima, se a gente parar para pensar, Ctrl+C, Ctrl+V, mudei a prompt, mudei no máximo aqui a unit, né, que lá no outro nós estávamos utilizando seconds, aqui é bytes, e em teoria tá bom, né, vamos para a próxima. Mas aí eu reparo que nesse bloco de código que eu selecionei, eu reparo que ele é igual ao bloco de código de cima, ou seja, eu quero continuar definindo que todos os painéis do tipo time series utilizem a legenda com no bottom do painel, né, e que me mostre ali o mínimo, o max e o min, né, a média ali para cada uma das time series. Se isso é igual entre eles, a vantagem de você criar um dashboard como código utilizando uma linguagem como o Go é você poder tirar partido de reutilização de código, de padrões de projetos, de orientação a objetos, programação funcional, seja lá o que você quer. Então aqui, o que eu vou fazer nesse momento é basicamente eu vou extrair isso numa função, default time series legend, e eu uso essa função nos painéis que eu quero. E o que eu ganho com isso aqui? Eu começo a ganhar consistência nos dashboards. Um dos grandes desafios que quem opera software em produção, principalmente o pessoal de SRE, que costuma operar o serviço de outras pessoas em grande maioria dos lugares, é que não existe consistência entre os dashboards que são construídos por cada uma das equipes. Então, toda vez que você vai olhar um dashboard de um serviço, você tem uma carga cognitiva de entender aquele dashboard, de entender como que você lê esse dashboard, onde a legenda está, quais são os valores que estão disponíveis, qual que é o formato da legenda, o que cada cor significa no dashboard. Puta, o cara tá usando vermelho aqui, esse vermelho significa um problema ou ele tá usando vermelho só porque ele gosta muito de vermelho, entendeu? Então, quando você começa a desenvolver isso como código e tem essas capacidades de reutilização e validação, você começa a criar consistência. E essa consistência ajuda na redução da carga cognitiva
no momento de análise e de observação de um dashboard. Pronto, o que eu vou fazer aqui? Git push de novo. A diferença aqui é que esse dashboard já existe, né? Então a gente vai ter algumas outras questões que nós vamos poder validar. Fez DAC build, né? Para poder ver isso funcionando local. Localhost ainda não atualizou agora, tá ali os dois painéis, né? Ok, validei que as minhas mudanças são realmente as mudanças que eu quero, tá funcionando do jeito que eu esperava. Vamos fazer de git commit, git push, e ele vai fazer trigger da CI de novo, num outro PR, né? Indo ali para o GitHub, o que a gente tem aqui? CI vai começar a tocar, enquanto isso a CI de master já funcionou, né? Se a gente for lá, a gente vê que esse dashboard está em master, e essas primeiras CI aqui, essa CI do segundo PR, do PR número 5, está rolando. O que a gente já tem aqui? PR número 5. Aqui a gente já tem um preview do dashboard com os dois painéis. Tá tudo certinho. Se eu volto e vejo Ephemeral Dashboards, eu tenho ainda o dashboard do PR número 4, criado há 7 minutos atrás, última atualização 7 minutos, certo? E aí tem aqui expiration date é amanhã, ou seja, no dia seguinte esse dashboard já não existe mais aqui na instância. A mesma coisa para o PR5, provavelmente com alguma diferença de hora ali, ok? Pronto. Tá tudo certo, gostamos bastante do dashboard. O que acontece aqui também? Eu particularmente acho isso pouco útil, porque você está dentro do Git, então você já tem essas diferenças, ok? Mas a CLI também, a GitHub Action, ela também comenta para o seu repositório um git diff sobre o dashboard que está online e o dashboard que está local, o dashboard que você está abrindo aqui. Isso pode ser útil se por algum motivo a versão de dashboard que você tem aplicada não é a mesma versão de dashboard que você fez as edições. Então pode ser interessante nesse ponto. Mas se você tem sempre um para um, é tranquilo, você não vai precisar necessariamente se preocupar com isso. Né? O git diff do GitHub ou do GitLab ou de qualquer outra ferramenta que você utilize hoje já vai funcionar bem. Pronto, ok. Gostei do dashboard, tá bonito, tá lindo. Bora pro abraço. Fiz merge, vai correr a CI. E se eu for agora olhar para o dashboard que não está prefixado com o número do PR, ou seja, o dashboard de verdade, né? O dashboard persistido, eu já consigo ver as duas chains. E essa é a demo do Persist. Esse é o workflow que nós temos para o desenvolvimento de dashboards como código. E aí, Carlos, me conta, o que você achou? Eu achei show. Eu tenho perguntas. Aí quem estiver acompanhando aí também pode mandar perguntas. Mas minha primeira pergunta é: existem templates, por exemplo, para a gente usar os padrões? Por exemplo, eu quero Golden Signals. E aí? Existe template desse tipo? Já mais ou menos. Deixa eu responder isso, voltando aqui, compartilhando minha tela de novo. Minha tela ainda está sendo compartilhada? Só um minuto. Claro. Bom, voltando aqui da demo, a gente está só começando, né? Isso foi em março. Em março a gente já tinha alguma dessas ideias em mente, algumas delas já estão bem mais avançadas. A primeira delas é mais ou menos respondendo o que o Carlos perguntou agora, que é a questão do Community Dashboards. Eu já vou abrir esse repositório aqui, a gente pode dar uma olhada nele. O Community Dashboards basicamente para quem está bem familiarizado com o ecossistema de observabilidade dentro da CNCF, existe um conceito chamado mixins. E os mixins nada mais são do que um conjunto de dashboards e alertas que os maintainers, os owners dos projetos open source, eles estão te fornecendo como: olha, isso daqui é um bom start point para você começar. Se você quiser observar o Prometheus, está aqui, usa o mixin de Prometheus, faz deploy desses alertas, faz o deploy desses dashboards, e você tem o mínimo que a gente precisa comum ali para poder observar o Prometheus. A mesma coisa para Kubernetes, a mesma coisa para OpenTelemetry, a mesma coisa para Kivern e vários outros dashboards, Argo e assim por diante. O que a gente precisa? A gente precisa de adoção, certo? Todo mundo usa esses mixins e já estendeu esses mixins e várias outras funcionalidades de outras maneiras. Então, o que a gente começou a fazer dentro do time de Persist
vamos começar a portar esses dashboards dos mixins, que são naturalmente dashboards feitos em Grafana, para Perseus. Então, hoje, se você quiser fazer deploy de Kubernetes e monitorar Kubernetes usando o Perseus, você tem ali o Community Dashboards, tem os dashboards de API Server, de Core DNS, de Kube Controller, de, não sei, Kubelet e assim por diante. Prometheus, tem os dashboards de Prometheus já no formato de Perseus. De Thanos, a mesma coisa. Tem um detalhe muito específico sobre esse Community Dashboards que eu quero mostrar para vocês, mas eu já faço isso. O segundo ponto, Community Plugins. Lembra que eu falei que o Perseus ele é todo baseado em uma arquitetura de plugins, ou seja, você consegue estender isso. Nós temos os conceitos de Core Plugins, que são os plugins que são desenvolvidos e mantidos pelo time do Perseus. Ou seja, fazem parte do projeto oficial, é mantido dentro da mesma organização, mantido pelo time principal. O que nós estamos discutindo é a comunidade vai querer desenvolver os seus próprios plugins, né? Nesse momento, e nós poderemos ter, quando a comunidade começar a desenvolver, dois tipos de plugins. Plugins que são desenvolvidos pela comunidade, mas faz sentido fazer parte da distribuição padrão. Ou seja, quando você instalar o Perseus, alguns plugins da comunidade já podem estar instalados. Por exemplo, chutando alto, Postgres. Postgres não é um core plugin, ou seja, não é mantido pelo time principal do Perseus, porque talvez a gente não tenha capacidade, ou a gente não tenha conhecimento, ou não tem use case dentro do time do Perseus para manter isso, mas existe alguém na comunidade que conhece, que quer manter isso, e a gente entende que 90%, 70% da indústria vai tirar partido disso. Então isso não é um core plugin, mas é um plugin que vem na própria distribuição. Depois existem os plugins que, por exemplo, o Nicolas vai desenvolver um painel que toda vez que toca um alerta, ele apita uma sirene e aparece um macaco dano mortal. Só o Nicolas quer isso, é um plugin que pode ser instalado no Perseus, mas não é mantido pelo time e nem faz parte da distribuição principal. Se alguém quiser, vai lá, instala, faz build com esse plugin, certo? Isso é o que a gente está vendo para Community Plugins. Depois a gente quer ter um Marketplace, onde você pode ter um lugar onde você acessa e faz discover de dashboards, de Community Plugins e de outros tipos de artefatos que possam existir ao redor do Perseus. Acho que isso responde parcialmente a tua pergunta. Talvez tua pergunta era mais na questão... Não sei, me diz tu. Não, isso responde. Porque, na verdade, a minha pergunta tem a ver com uma forma... não automática, né? Uma forma amigável de eu ter um padrão que pegue umas métricas específicas ou métricas consolidadas no mercado, por exemplo, como Golden Signals, né? Uhum. E eu posso implementar nas minhas aplicações, né? Porque eu vi assim no exemplo, tem muita coisa de recursos, né? Recursos computacionais, né? Memória, CPU, etc. Mas eu fiquei curioso se eu consigo, se existia templates para outros tipos de indicadores, né? Sim. Uma das coisas que a gente fez aqui nesse Community Plugins, nesse Community Dashboards, é o seguinte, tipo, quando você está usando esses mixins, esses dashboards, não necessariamente os mixins, mas qualquer outro dashboard que você pega da comunidade que te interessa. Putz, tem um dashboard de Nginx que eu acho massa pra caramba. Eu acho massa pra caramba os 3 primeiros painéis. Eu queria só aqueles 3 primeiros painéis e queria construir todo o restante com o meu próprio conhecimento e com as informações que eu tenho aqui dentro da empresa, que a gente tem um use case muito específico. O que você precisa? Você precisa pegar o dashboard e importar o dashboard, começar a remover todos os painéis que você não quer e depois começar a adicionar todos os painéis que você precisa, certo? E, tipo, é um trabalho meio chato esse, né? Esse trabalho de cleanup. O que a gente fez aqui no Community Plugins, basicamente, você tem duas coisas. Você tem os dashboards, né? Então, como eu falei, você tem Dashboard Manager, Black Box, etcd, Kubernetes, e a gente vem adicionando ao longo do tempo mais dashboards para cá. E cada dashboard desse é composto de vários painéis, certo? O que a gente identificou? Que às vezes você quer só um desses painéis, você não quer o dashboard inteiro, você quer construir o seu dashboard usando Golang, com as informações específicas da tua empresa, mas um desses painéis você quer utilizar, porque ele faz sentido para você. Então, o que nós fizemos todo painel dentro do Community Plugin,
ele pode ser instalado e importado em qualquer dashboard. Então, basicamente, para quem está familiarizado com Go, você vai fazer Go Get, GitHub Com, Persist, Community Dashboards, não sei, qual que é o Community Panels Alert Manager. E aí você vai instalar os painéis do Alert Manager. E aí você pode usar só, não sei, a função o painel de alerta ou o painel de receive rate, e assim por diante. Isso te dá a capacidade de você pegar só o que você precisa desses painéis, desses dashboards, sem precisar lidar com toda a complexidade. Existe uma coisa ainda mais interessante, que a gente começou a migrar, nem todos os dashboards têm isso ainda, mas eu acho que a gente já tem nos dashboards do Thanos, talvez. Deixa eu ver. Eu acho que foi inclusive eu que fiz merge desse PR aqui hoje. Ou não. Deixa eu ver uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Não, mas acho que no dashboard de Thanos já tem. Deixa eu olhar aqui de novo. Panels, Thanos. Deixa eu ver aqui. Thanos Compact. É exatamente isso. O que a gente fez? Repara que esse painel ele precisa de duas coisas. Ele precisa de um data source, ou seja, ele precisa de um nome de um data source que exista na sua instância de Persist, e depois ele recebe label matchers. O que a gente fez foi que, além do painel ser reutilizável, imagina que você quer o painel, mas você quer o painel utilizando uma métrica diferente. Imagina que por algum motivo você não usa métrica pura, você usa uma recording rule e você quer usar esse painel, só que você quer substituir. Volta naquele ponto. Isso é Golang. Eu preciso ter a possibilidade de transformar uma PromQL. Putz, o Prometheus expõe o package de AST que me permite iterar sobre uma PromQL e fazer replace dela usando a própria linguagem que o Prometheus usa para poder iterar sobre uma PromQL. Eu posso simplesmente usar esse pacote e aqui, quem precisa usar isso, usa da mesma forma. Ele fornece esses label matchers e a gente transforma a PromQL por debaixo dos panos. Ou seja, torna esse painel ainda mais flexível nas necessidades de cada utilizador, de cada organização e assim por diante. Questões? Eu encerrei. Então, Tá bom. Eu deixei recado aqui pro pessoal. Não sei se acho que o pessoal não deve ter dúvida. Senão eu já devia ter escrito já. Nice. Deixa eu ver. Deixa eu parar de apresentar. É isso, pessoal. Esse é o Persist. O que a gente precisa? A gente precisa de adoção, cara. O projeto tem um goal legal. É um bom lugar para quem quiser, por exemplo, começar a contribuir com o Open Source, porque é um projeto que ele precisa de... A gente tem espaço para contribuição em diversas áreas. Cara, se tu é front-end, acho que um dos poucos projetos que tem dentro da comunidade Open Source na CNCF é para você poder trampar com front-end. React, putz, tem um monte de questão complexa de desenvolvimento front-end, um plugin, todos os plugins são carregados em tempo de runtime, tipo, é um projeto complexo a nível de front-end. Você quer criar Kubernetes Controller, quer começar a contribuir para poder aprender Kubernetes Controllers. Tem Persist Operator, cara, tem espaço. Putz, eu quero escrever, quero trabalhar na parte de especificação, extensão, tal, tem espaço. Helm chart, tem espaço, tipo, tem espaço para tudo hoje, entendeu? Um projeto que a gente tem, sei lá, acho que o time principal deve ter umas 10 pessoas, se muito. Todo mundo cara, reunião super aberta, a gente vai lá toda segunda-feira, 4 horas da tarde, mais ou menos aqui em Portugal, isso deve ser umas meio-dia, mais ou menos no Brasil, eu acho, no horário atual, é meio-dia no Brasil. Super informal, o pessoal é bem gente fina, ambiente bem amigável, tipo, cara, não sei, o pessoal que está acostumado com o Open Source talvez já tenha notado, tipo, projetos mais complexos, maiores, deve ser um pouco mais difícil, né, de se sentir tão confortável, mas como a gente ainda é um projeto bem pequeno, é um ambiente muito, muito amigável, assim, não tem tanta burocracia, não tem nada demais. O Edson deixou um recado aqui, falou muito bom. Valeu, Edson, abraço, mano.
Edson, outro brother. O Ilo ressaltou que hoje teve um CVE. Ele está perguntando na idade se teve um CVE do Helm. Teve CVE do Helm? Por acaso não sei, deixa eu ver. Não recebi notificação. Também tô por fora. Do Helm do geral ou do Helm do Perseus? Não é do Perseus. Acho que tô completamente por fora. Pelo que eu entendi que ele escreveu aqui. Tô completamente por fora. Da hora. Cara, e outra coisa é Open Specification, faça pressão no seu vendor. A questão da Open Specification é uma mais-valia para todo mundo na comunidade, é mais um passo que a gente tem em direção a ser o mais agnóstico possível com o seu vendor de observabilidade, né? Claro que, mesmo que você tenha OpenTelemetry, mesmo que você tenha um esquema de dashboard aberto, no fim das contas, essas coisas sempre vão ser traduções de um vendor por outro, mas vai ser uma tradução muito mais fácil. Talvez o dashboard, se amanhã a gente tiver 10 vendors adotando Perseus, se você quiser sair do vendor A para o vendor B, o dashboard ele vai ser minimamente o mesmo. O máximo que vai acontecer é um painel que funciona de uma forma diferente, um painel que não está disponível, e assim por diante. Se todo mundo seguir o mesmo modelo, né? Se todo mundo seguir as mesmas APIs e assim por diante, essa tradução fica muito menos dolorosa, assim como é hoje com o OpenTelemetry. Se você está usando o Collector, mandando o TLP de um lado para o outro, você pode sair do vendor A e vendor para o B. Se eles falarem o TLP, você está minimamente bem, sabe? Isso que eu achei legal dessa história do Perseus que tu apresentou aí, do dashboard como código, né? Eu achei legal essa sacada. Eu tinha falado para você, tipo, rapidinho antes da gente finalizar, só para o pessoal ficar com essa impressão também. Eu tinha falado para vocês, tipo, dashboard como código eu acho que é um dos pontos mais fortes do Perseus, mas acho que é demo.perseus.dev. É um dos pontos mais fortes. Super seguro isso aqui, pessoal. De mim, você entra. É um dos pontos mais fortes, né? Mas existem outras. Você pode criar dashboard através da UI também, né? Então, se você vem aqui, por exemplo, deixa eu ver, acho que eu tenho aqui ainda o meu KubeCon Europe 2025, que é o projeto que a gente estava usando durante a demo, né? Se você vier aqui, Add Dashboard, Nicolas, DevOps na praia, a gente consegue, tipo, putz. Existem outras questões também, que isso aqui eu já mostro para vocês podem ver que eu acabei de criar um dashboard novo e tem uma variável já aqui, tipo, o que é essa variável? Né? Mas pronto, você consegue criar através da UI, ó, você vem aqui, seleciona o painel, qual que é o tipo de painel que você quer, você consegue fazer tudo através da UI. Que nem eu falei, a gente criou aqui um painel, um dashboard agora, e eu já tenho uma variável aqui default, né, no meus dashboards. Como que isso apareceu aqui, Nicolas? Umas outras funcionalidades que nós temos é o conceito de Global Resources, ou seja, eu posso criar um Global Data Source, que é um data source que está disponível para todos os dashboards. Né? Reparem que eu tenho Home e KubeCon Europe aqui. O Perseus ele funciona baseado em projetos. Imagine que cada projeto é um namespace, ok? No Kubernetes. Então, todos os seus dashboards estão dentro de um namespace específico. Talvez a gente até deveria repensar esse nome de projeto para namespace, acho que faria mais sentido. E você consegue isolar isso. A parte boa é que depois você tem um sistema de RBAC, igual você tem no Kubernetes, né? E você consegue falar que, olha, eu tenho um data source que é global. Esse data source global está disponível para todos os projetos. Eu tenho variáveis globais, ou seja, essa variável job name é uma variável global que ela vai estar disponível por padrão em todos os dashboards. Você pode depois remover isso se você quiser, se eu não me engano. Na verdade, você não consegue remover variáveis globais, você consegue só fazer override dela. Mas, putz, imagina que você tem uma variável cluster. Todos os dashboards na sua empresa têm cluster. E todos eles têm que carregar do mesmo jeito, porque você quer... Cluster normalmente vem de uma métrica que é uma métrica com alta cardinalidade, você quer garantir que você otimiza essa variável da melhor forma possível. Você cria essa variável cluster como global, todo o dashboard na sua empresa vai ter cluster.
E você pode repetir isso para várias outras coisas, ok? O que mais que a gente tem aqui que pode ser legal? Você tem a Explore Page. A coisa interessante no... Cadê? Você tem aqui o Metrics Finder. E eu estou no Safari, por isso que ele está super bugado, assim. Você consegue ver todas as métricas que existem dentro do seu time series, você consegue fazer um explore aqui e ele já vai te mostrar aqui quais são as labels, quais são os valores e assim por diante. Então, tem algumas features interessantes através da UI, features que normalmente nós queríamos ter enquanto utilizávamos outras ferramentas e não tínhamos, e era uma dor comum aqui. Tipo, putz, se eu tivesse variável global, isso me resolvia tanto a vida. Putz, meu também. Putz, faz sentido, vamos criar esse feature request. Sabe? Essa é uma das coisas legais de você construir projeto de forma colaborativa. Você começa a compartilhar as mesmas dores e desenhar soluções para ela. O Persis está... Qual o status? Ele é sandbox? Qual o status da CNCF? Ele é sandbox. A gente entrou, se eu não me engano, foi aceito no fim do ano passado. Tem quase certeza fim do ano passado. Esse ano foi o primeiro ano que a gente teve uma talk na KubeCon sobre o Persis, que minha e do Antoine, e nós tivemos um booth também no pavilhão ali dos outros projetos open source, ao lado dos outros projetos da CNCF. Foi bem legal, a gente teve bastante dúvida, bastante curiosidade, né? Tipo, o que vocês estão fazendo e tal. Tivemos um feedback legal. Cara, tá sendo interessante. E como é a governança agora? Tipo, agora que vocês fazem parte da CNCF, como é que funciona a governança, a influência deles? Como é que era antes? Você estava antes no projeto? Tava. Enfim, mudou alguma coisa? Como é que é? O pessoal, para tirar a curiosidade do pessoal que está assistindo aí. Claro, assim, eu estou contribuindo para o Persis já tem 2 anos. Foi bem engraçado, eu descobri o Persis porque eu queria fazer algo que o Persis estava fazendo, e eu comecei, tipo, side project, e aí quem me falou do Persis foi o Júlio Voz. O Júlio Voz é um dos criadores do Prometheus. Ele falou, cara, tem essa galera, troca ideia com eles, acho que vocês têm uma visão parecida. Eu comecei a trocar ideia com eles e comecei a contribuir tem 2 anos. A nível de governança, não mudou, assim, Existem algumas preocupações que a gente tem que ter hoje que não precisavam ter no passado, né? Então, por exemplo, o Persis ele não pode ser um projeto que seja mantido só por uma única empresa. Os maintainers não podem ser todos da mesma empresa. Essa é uma regra da CNCF. Então, quer dizer que antes, quando não era da CNCF, teve um momento que ficou todo mundo da Amadeus e eu era o único cara fora da Amadeus contribuindo, entendeu? Isso para a CNCF já seria um ponto de atenção. Tipo, não pode, vocês precisam conseguir ter mais gente aqui de outras empresas, justamente para a gente conseguir garantir que esse projeto ele não está sendo direcionado com fins que essa empresa tenha, entendeu? Eu não sei como que seria, porque a Amadeus não é uma empresa que vende dev tooling, etc., mas é uma preocupação, esse é um ponto. Existem, algumas coisas que a gente precisa seguir. A gente precisa seguir o código de conduta da CNCF, né? Tipo, como todo outro projeto aí da CNCF. Existem benefícios também, visibilidade, né? Então, por exemplo, a gente teve um booth dentro do evento, a gente teve espaço ali para poder fazer pitch do projeto e assim por diante. A gente tem alguns outros benefícios que vários outros projetos da CNCF também têm. Se você precisar de crédito de infraestrutura para poder rodar determinadas coisas sobre o projeto, você consegue ganhar. Você consegue ajuda de marketing, de várias outras coisas para poder alavancar o projeto. De forma geral, não mudou muito, até onde eu sei. Talvez para o Augustin, que é tipo basicamente o principal do projeto ali, ele que liderizou o projeto inteiro, e talvez ele tenha algumas outras atribuições, mas para a gente manter de forma geral foi bem tranquilo. Olha, Edson, eu tenho uma pergunta aí. Como funciona o onboard para pessoas contribuidoras, né? De forma prática mesmo, quer saber como é na prática, né? Como seria passo a passo após a pessoa demonstrar interesse? Bacana. Cara, eu vou falar desde o começo até você chegar num momento que você poderia ser convidado ou demonstrar interesse para querer fazer parte do time de maintainers, né? Seja do projeto principal, seja de algum
subprojeto, como um Community Dashboards, Helm charts, operador e assim por diante. Acho que o primeiro ponto, e esse é verdade para qualquer projeto open source, seja CNCF, seja Linux Foundation, seja o projeto do Nicolas, do Carlos, se familiarize com o projeto. Roda o projeto, vê como funciona, tenta... Normalmente, né, falando do processo específico, a gente tem ali um contributing guide, tenta clonar, rodar local, ver como funciona. Olha a codebase, não precisa fazer isso durante semanas, você não precisa estar pronto para isso, mas tipo, para você entender basicamente, minimamente o que é o projeto, entendeu? Putz, eu tenho o que é, entendi o que é, vai no repositório, normalmente todo projeto tem lá, good first issue. Vê uma issue, se você não tiver uma good first issue, cara, se você teve um problema para rodar o projeto local, se você precisou de uma versão específica de Node, de Python, de Go, seja lá qual a tecnologia, e isso não está claro no README do projeto, contribui. Eu vou falar uma coisa, como maintainer de 2 projetos, uma das grandes dores que todos os projetos existem existe muita gente disponível para escrever código, pouca gente disponível para rever código. Escrever código é muito legal, mas manter um projeto é muito chato. Porque a parte de manter um projeto quer dizer que você precisa rever as issues que são abertas, ver se elas são duplicadas, fazer label dessas issues. Tem 10 PRs pendentes para rever, a gente precisa rever esses PR, pronto, e aí rever PR você tem que ser um pouco mais criterioso com o que entra, com o que não entra. Então, assim, contribuição para projeto open source, maintainer adora gente que revê PR, adora gente que ajuda a rever issue, porque tem muita coisa para... Todo mundo quer escrever código e ninguém quer fazer quase ninguém quer fazer as tarefas administrativas, né? Então, essa é uma maneira, tipo, contribuir para a documentação. O Edson, eu sei que ele contribui muito para a documentação em outros projetos, e ele sabe como que isso... sabe como isso é importante e é um trabalho que nem todos os projetos estão com uma documentação avançada, como OpenTelemetry, como Kubernetes, por exemplo, são projetos que, no meu ponto de vista, existem boas documentações. Se você quer muito escrever código, se a tua web escrever código, cara, good first issue, tenta resolver umas issuezinhas pequenininhas, mostra a tua cara no office hours. A melhor coisa, muda muito a tua experiência a partir do momento que as pessoas sabem com quem elas estão falando. Putz, você chegou lá, oi, tal, fã de tal. Ou se você quiser entrar calado e sair mudo, também ninguém vai te perguntar nada, tá ligado? Tipo, como funciona esse office hours? Isso aí eu acho que a gente tem link. Desculpa, fala de novo como funciona e o quê? Não, é só isso, só como funciona. Enfim, só comentar também que o Ilo escreveu aqui, olha, rever código, escrever doc, traduzir doc, isso sempre faz falta. Falta demais, cara, falta demais. Pronto, office hours, como funciona? Cara, pelo menos dos projetos que eu participo, eles são reuniões públicas. Normalmente existe um calendário dos projetos, onde você tem lá o link para a reunião. E se não tiver link, no máximo você pode falar, alguém pode me fazer invite, porque tipo, às vezes não colocam um link por causa de bot, alguma coisa assim e tal. O Perceive é a mesma coisa. Eu acho que no nosso repo a gente tem descrição do Office Hours. Ele funciona toda segunda-feira, às 4 horas da tarde aqui de Portugal, meio-dia no Brasil. Pronto, e depois, se tu estiver na Alemanha, às 5 da tarde, se tu estiver em qualquer outro país, qualquer outro lugar que seja SET, 1 hora a mais, né? 5 da tarde. Reunião aberta. Vou colocar os links aqui, viu? Links, tudo que a gente está citando aqui vai estar no vídeo final. Boa, a gente passa tudo. Que mais? Cara, aberto, chega lá, normalmente a gente demora uns 5 minutinhos ali até todo mundo chegar na reunião e a gente começar a falar sério, enquanto isso tá tipo alguém brincando, contando, putz, foi de férias para algum lugar. É um ambiente bem amigável, não? A galera normalmente se conhece. Você não precisa falar se você não quiser, você pode só chegar e falar, vim ouvir, fica de boa, ou tipo, putz, quero começar a contribuir com um projeto, alguém pode me ajudar. Se você não quiser ir no Office Hours para falar isso, você pode ter um canal no Slack da CNCF, chama-se Perces.dev. Você pode entrar lá, se tu quiser falar, olha, eu vi o Nicolas falando de Perces em algum lugar, eu curti, quero começar a contribuir, quem consegue me ajudar? Alguém vai te responder, eu vou te responder, ou vai ter outras pessoas que vão te responder. É um ambiente bem tranquilo. Começou a contribuir, cara.
Projeto open source, diferente do que as pessoas pensam, você não tem que ser 10-time engineer. Não tem essa. Você não precisa ser um cara... Pra você maintainer de projeto open source, você não tem que ser um cara acima da média nível de código. Você tem que ser um cara consistente. Não um cara não. Você tem que ser uma pessoa consistente. O que é consistente? Putz, você contribui para o projeto de forma consistente, ou seja, não precisa ser uma contribuição diária, semanal, mas você está ali. Ao longo do tempo, você resolve uma issue, você abre um PR, você ajuda a rever um PR, você faz algumas coisas ao longo do tempo. Normalmente, qual que é o workflow? Alguém vai notar, isso tem acontecido muito no Perseus, a gente tem tido novos maintainers não só no projeto principal, mas outros subprojetos também ao longo do tempo, onde a gente começa a notar que essa pessoa tem feito um trabalho de forma ativa durante algum tempo, 2 meses, 3 meses, alguma coisa assim. Normalmente alguém do time fala assim, cara, eu quero propor essa pessoa para ser maintainer, porque eu tô vendo que ela tá aqui trabalhando já tem algum tempo, eu acho que ela merece fazer parte, né? Cara, vamos lá, vamos ser sinceros, todo mundo quer ser maintainer de um projeto open source por algum motivo, né? A gente quer fazer leverage disso, seja para tua mãe, enquanto toma café da manhã com ela, seja no teu trabalho falando pro teu chefe, então, ó, ou seja para tua próxima oportunidade. Eu sou maintainer de um projeto CNCF, meu código está público, roda em milhares de computadores, eu sou o bichão, quero mais dinheiro, saca? Esse é o fim da questão, né? Então, quando as pessoas começam a reparar que tem alguém que tem consistentemente trabalhado no projeto, normalmente alguém do time se oferece. A minha recomendação, se isso acabar não acontecendo, chega para alguns... Você acaba ganhando alguma afinidade com um maintainer ou outro, porque às vezes você tem uma pessoa que revê mais os teus PRs e tal. Chega para essa pessoa e fala, cara, curto muito o projeto, tenho trabalhado com o projeto N vezes... Essas são as minhas contribuições. Gostaria de fazer parte, gostaria de ser maintainer. Como funciona? E, cara, certeza que a pessoa vai te dar o caminho das pedras. Ou ela fala, pô, você quer? Eu vou falar com o pessoal. É isso, saca? Zero burocracia. O processo de remoção também de maintainer existe, sabe? Se for uma pessoa que, tipo, não cumpre o código de conduta ou não é uma pessoa que não tem feito bem pro projeto, acontece também. Existe um voting ali para remover uma pessoa de maintainer. Tem também o algo mais, né? A pessoa aparece mais, a pessoa fica conhecida e acaba recebendo proposta, né? Proposta de demais. emprego de cliente. Tipo, acho que fica muito ligado também com a sua marca, saca? Onde você quer se especializar, como que você vai fazer leverage disso depois. Você cria, acho que tem uma palavra, autoridade sobre um tema, entendeu? Tipo, putz, eu tenho alguma autoridade para falar sobre esse determinado tema por causa disso, né? Autoridade aqui no bom sentido, acho que vocês entenderam. Beleza. Mais alguma pergunta aí, galera? Aproveita que amanhã é sexta e não vou dormir hoje. Beleza, acho que já tiramos a maioria das nossas dúvidas. Né? Então, acho que é isso, né? Eu vou fazer umas perguntas particulares, que eu sempre faço no final. Né? Deixa eu ver a pergunta do Ilot, que Go e React? Está perguntando aqui. Go e React. Back-end inteira é Go. Provavelmente alguém vai perguntar por que Go e no Rust, né? Tipo, sempre tem aí alguém que me pergunta. Na KubeCon eu já ouvi essa pergunta. Outro dia fui no Meetup aqui e ouvi essa mesma pergunta. Go e React. Go basicamente, porque, cara, tudo dentro da CNCF é Go, praticamente. Faz muito sentido você escrever em Go, você consegue tirar partido de integração com várias outras coisas. Principalmente nesse ecossistema de observabilidade, Prometheus é Go, OpenTelemetry é Go, Thanos é Go. Acho que, pelo que eu vejo, assim, tem muita coisa de Go, tem muita coisa de Rust, muita coisa de BPF na CNCF. Só que quando é para esse lado de observability, cara, o pessoal não quer perder muito tempo. É Go mesmo. É Go. Assim, geralmente assim, né? Eu tenho bem casado, né? React, acho que React já discutiu Rust. Rust e BPF mais baixo nível, e quando é para a observabilidade, Go. Mas, assim, pessoalmente, eu acho assim, eu vejo que isso é meio que indiferente, né? Não acho que seja errado a pessoa... Não acho que seja errado um projeto ir para o lado do Rush ou ir só para o lado do Go. Qualquer um dos dois. Funciona bem, sim. O Go, normalmente no ecossistema de observability, você tem coisas em observability que são feitas em Rust também, dentro da CNCF, mas normalmente quando você quer garantir que você vai fazer muito leverage das coisas que já existem, você normalmente opta por Go. Mas é tranquilo, qualquer um dos dois você vai estar bem.
Beleza. Mais perguntas? Acho que não tem. Enfim. Vamos lá, vamos para perguntas pessoais. O que é que tá fazendo da tua vida ultimamente? O que é que tá rolando aí fora trabalho? Que tá falando que tu não gosta de jogar videogame, tu gosta de programar. Cara, O que tá eu fazendo escrevo código. no tempo livre? Cara, sendo pai, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho feito nos últimos 2 anos. Você sabe bem do que eu tô falando. Que mais? Cara, projeto eu penso assim, eu tenho um projeto próprio que é o Chrome Analytics, que basicamente é um projeto para te dar insights sobre como as suas métricas são utilizadas em diversos níveis. Então, basicamente, tipo, hoje você tem um monte de dashboards de Perseus, dashboard de Grafana, você tem alertas, você tem, se você usa, por exemplo, você está em Kubernetes, você usa alguma coisa para fazer scaling baseado em métricas tipo Queda, você tem várias fontes de dados diferentes, você tem várias fontes de consumo diferentes consumindo as suas métricas. O que esse projeto faz, esse Chrome Analytics, ele basicamente te dá a informação de onde essas coisas estão sendo utilizadas. Então, se elas estão sendo utilizadas através de dashboards, recording rules e alertas, se elas são feitas através de queries ad hoc, que você está fazendo no Explore do Grafana, no Explore do Perseus, se você está fazendo através de um curl, etc. Meio que vira como se fosse um mini data lake de queries, e aí eu começo, onde eu tenho caminhado com o projeto é começar a te dar alguns insights. Então, tipo, quais são as queries mais utilizadas, quais são os padrões de utilização das queries, quais são as métricas que são utilizadas nessas queries, qual que é a cardinalidade dela. Começa a tirar algumas informações interessantes que eu tenho, sei lá, 80% de utilização de memória de uma instância de 250 GB de Prometheus. Eu preciso de mais memória ou eu tenho alguém executando uma query que está carregando, eu não sei, 2 milhões de samples em memória, e se eu adicionasse mais uma label, eu conseguiria reduzir isso drasticamente. Então, esse é um projeto que eu tenho feito, open source, chama Chrome Analytics Proxies. Posso deixar o link aí para vocês também. Contribuições bem-vindas. É um projeto Apache 2.0, easy to run. Eu tô com outro projeto que eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele, mas também não é público ainda. Mas também é do lado de observabilidade, tá ligado a data governance, tá ligado sobre insights também. Vou fazer tipo blogueirinha agora. Fiquem ligados. E cara, é isso. O projeto é isso. Depois vida pessoal, sendo pai, maravilhoso. Pronto para ir de férias daqui uma semana para praia, chegando o momento esperado do ano de salvar o corpo. Eu também, daqui a 2 semanas eu entro de férias. Assim, aqui no meu canal já tô em ritmo de férias já. Tipo, tô vendo, já tá de camisa florida já, mano. É verdade. 30 graus em Portugal, já era. Já era. O principal, os capítulos principais que são de engenharia, excesso de engenharia, né, que me deixa mais cansado mesmo, eu só vai voltar depois de julho, depois da segunda quinzena. E eu estou aqui fazendo essas war rooms aqui, mas acho que a semana que vem é a última semana, aí eu vou entrar de férias do canal também. Vai para onde de férias? Cara, enfim, eu vou viajar a Portugal, várias cidades em Portugal. Minha mãe vai estar por aqui. Então isso. Beleza, então obrigado. Vou deixar aberto para despedida aí, depois a gente dá o tchau aí. Vou deixar aberto para despedida aí. Fica à vontade. Obrigado. Carlos, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por todo mundo que está assistindo live e quem vai assistir depois. Se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade para poder entrar em contato comigo, LinkedIn, Twitter, Blue Sky, procurar pelo meu nome no Nicolas Takashi, você me acha. Estou no Slack da CNCF, fica à vontade para poder me mandar mensagem no Slack da CNCF também. Fica à vontade para entrar no canal do Perseus, para participar, para dar feedback. E se precisar de alguma coisa, conte comigo. E muito obrigado, até a próxima e aproveitem. Obrigado pela ótima talk, né? E é isso, né? Tchau, pessoal. Tchau. Até mais aí. Valeu demais. Valeu. Dicas valiosas. Valeu. Abraço, Tchau.